Alô, amigos ligados na rede EBSAT TV, sejam todos muito bem-vindos ao canal. E quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixe aquele like e ative o sininho das notificações para ajudar o canal a crescer. E hoje estamos de volta com notícias do Mengão, do mais querido. Então começamos com esta notícia. Abel Braga corre contra o tempo e tenta definir Flamengo para a estreia na Libertadores. Ainda com dúvidas em relação ao posicionamento de Gabriel Barbosa e o uso ou não de Arrascaeta entre os titulares, Abel trabalha para moldar a equipe e encara o San José. Então vamos ver aqui que no dia 5 de março o Flamengo estará em campo na altitude de Oruro, na Bolívia, para medir forças com o San José pelo primeiro compromisso da Copa Libertadores. Já cobrado por conta da eliminação na Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, o técnico Abel Braga sofre com a crítica de ainda não ter definido um time titular para o rubro-negro por conta do excesso de jogadores. O que poderia ser considerado um bom problema está se tornando um pesadelo para o treinador, pressionado com a proximidade da estreia na competição continental. Então, até este jogo, o Flamengo estará em campo 2 vezes pela Taça Rio. Segundo turno do estadual, no próximo domingo, estreia enfrentando o Americano às 17 horas, horário de Brasília, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Na quinta-feira, próxima semana, o rival será a Portuguesa. Abel terá que definir o time para a partida na Bolívia nesses 2 jogos e evitar alterá-lo com a rotina de sempre. Ele precisará escolher 4 vagas entre nomes de peso, como Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Vitinho, Bruno Henrique, Fernando Uribe, Henrique Dourado e Gabigol. Ou seja, alguns dos atletas considerados estrelas vão se acostumar com o banco de reservas. Nos bastidores da Gávea, o presidente Rodolfo Landim e o vice-presidente de futebol Marcos Braz estão sendo cobrados por conselheiros e torcedores. O segundo, em uma publicação no Twitter, aumentou especulações com uma postagem que dizia que seja eterno enquanto dure. Com Abel no comando, o Flamengo vai ter a semana toda para se preparar para a partida contra o Americano, seu próximo compromisso. O plantel treina nesta terça-feira na parte da tarde. O time será definido nas últimas atividades da semana. Então aqui nós temos o próximo confronto do Flamengo na Taça Rio será contra o Americano, domingo, dia 24/2, às 17 horas. Então os ingressos à venda para Flamengo e Americano no Maraca pela Taça Rio. Temos também outra notícia aqui. Flamengo e Ministério Público iniciam cálculos das indenizações das vítimas do incêndio. O Departamento Jurídico do Clube da Gávea reuniu documentos e apresentou proposta base da indenização para as vítimas do incêndio no Ninho do Urubu ao Ministério Público. Representantes de Flamengo e Ministério Público estiveram reunidos nesta segunda e deram o pontapé inicial no processo de indenização das vítimas do incêndio que atingiu os alojamentos das divisões de base do clube no dia 8 no Ninho do Urubu. O Departamento Jurídico da Gávea reuniu documentos, incluindo os contratos de formação dos 10 jovens mortos e dos 16 atletas sobreviventes, e apresentou à Defensoria Pública cálculo inicial do valor a ser pago. Segundo o portal, o Ministério Público fez uma contraproposta e aguarda a resposta do FLA até o fim de semana. Outros órgãos públicos, como Defesa Civil e Ministério do Trabalho, estiveram presentes no encontro desta segunda-feira. A idade das vítimas, o tempo de carreira e salário de jogadores de futebol foram pontos levados em consideração. Os valores são sigilosos. Depois do cálculo inicial, caberá ao clube e ao Ministério Público prepararem as indenizações de acordo com as consequências sofridas por determinada vítima, ou seja, um valor para os familiares dos 10 mortos, outro valor para sobreviventes com sequelas permanentes e um terceiro valor para sobreviventes sem lesões. Com essa definição entre Flamengo e Ministério Público, as respectivas propostas são apresentadas às partes envolvidas, podendo ou não serem aceitas.
O apoio amplo e irrestrito aos sobreviventes e familiares foi colocado como prioridade pela direção do FLA, desde o trágico acontecimento. Um comitê de gestão de crise foi instaurado na sede da Gávea. Os custos de translado das famílias para o Rio, assim como a hospedagem e as despesas do transporte de todos os corpos das vítimas para as cidades natais foram pagas pelo clube. O incêndio no alojamento nas divisões de base aconteceu no dia 8 de fevereiro e vitimou 10 atletas do Flamengo de 14 a 16 anos. 3 jogadores precisaram ser internados. Então, sendo que Jonathan Ventura segue aos cuidados do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Municipal Pedro II. O quadro do jovem é estável. Já vamos ver como é que ele está. No dia 13, o Tribunal de Justiça do Rio determinou a suspensão de todas as atividades das categorias de base no CT Jorge Elau, o Ninho do Urubu, proibindo a entrada, a permanência ou participação de qualquer criança ou adolescente no local até julgamento do mérito. A decisão é do juiz Pedro Henrique Alves, da primeira vara da infância e da juventude e do idoso. Em caso de descumprimento, está prevista multa de 10 milhões em relação ao Clube do Flamengo de Regatas e multa única concomitante no valor de 1 milhão, que seria o caso do presidente Rodolfo Landim. A decisão do TJ do Rio foi liminar parcial em ação civil pública que corre desde 1º de abril de 2015. Cabe recurso ao Flamengo em segunda instância. A decisão está sendo respeitada após o incêndio. As atividades da base foram e a expectativa para que os jogadores se reapresentem na quinta-feira, dia 21, contudo, sem a estrutura do Ninho do Urubu. A operação com atletas de fora do Rio de Janeiro deve permanecer suspensa. O clube entendeu que não há condições de receber centenas de atletas da base em outro local que não o CT. No dia 15, após a segunda reunião entre Flamengo e as autoridades, a Prefeitura do Rio reforçou o pedido de interdição do local, já feito em 2017. Apesar disso, o elenco profissional treinou no Ninho do Urubu no próximo dia 15. No dia 16, voltou a trabalhar no CT nesta segunda, dia 18. O clube entende que a utilização diurna dos campos não representa qualquer risco e reforça que não está havendo utilização noturna de nenhuma estrutura do local. O Flamengo se pronunciou em 3 momentos desde o trágico episódio. No dia do incêndio, o presidente fez um emocionado e curto pronunciamento à imprensa no CT. O mandatário classificou o caso como a maior tragédia dos 123 anos do clube do Flamengo. No dia seguinte, na sede da Gávea, quem falou foi o Reinaldo Belotti, que coordenou o Comitê de Gestão de Crise desde o início. O executivo reforçou a prioridade do clube no suporte amplo e irrestrito às vítimas e familiares e, com base em documentos, garantiu que o incêndio nada teve a ver com as condições da estrutura do alojamento das divisões da base. Então, nestes 2 primeiros momentos, o clube não abriu espaço para perguntas. No dia 15, Rodrigo Drunch, vice-presidente e vice-jurídico do Rubro Negro, falou rapidamente após a reunião com os órgãos públicos e ressaltou que a atual gestão assumiu o poder apenas no começo de 2019. Após o pronunciamento, porém, Drunch se irritou com as perguntas e retirou-se, dando fim à coletiva. Então vamos aqui a uma notícia boa. Atleta ferido em incêndio no Flamengo caminha no hospital. O atleta Jonathan Ventura, um dos 3 sobreviventes do incêndio que matou 10 jovens no centro de treinamento do Flamengo, no último dia 8, começou a andar no Hospital Municipal Pedro II, onde está internado entre os que sobreviveram. Jonathan foi o que teve ferimentos mais graves, com queimaduras em mais de 30% do corpo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o jovem caminhou dentro do centro de treinamento de queimados do hospital durante a sessão de fisioterapia. Ainda de acordo com a secretaria, ele está apresentando boa evolução, com quadro de saúde estável e respirando sem ajuda de aparelhos. Jonathan continua usando antibióticos e progredindo de forma gradativa a aceitação da dieta oral. Ele tem lesões com áreas já cicatrizando, apesar de a maior parte ainda apresentar feridas profundas, e teve melhora significativa das queimaduras no rosto e nas costas.
Os outros 2 sobreviventes, Cauã Emanuel e Francisco Diogo, que tiveram ferimentos mais leves, receberam alta hospitalar. Mas é isso aí, galera. Vamos se inscrever no canal, deixar aquele like. E eu estou indo, mas em breve voltarei com mais notícias. Um forte abraço a todos e até a próxima.